Uma coletiva que eu considerei surpreendentemente boa. Boas respostas, mostrando muita confiança, passando muita confiança, né? Isso que é mais interessante, que às vezes o cara tenta demonstrar confiança, mas não passa confiança. Ele passou muita confiança, gostei do discurso dele, porém ele esbarra, os números dele vão na contramão um pouco do discurso, né? Eu vi ontem uma página de estatísticas do SCV colocando que ele tinha, se eu não me engano, na Série A, 54 derrotas e 36 vitórias, se eu não estiver enganado. Mas se for diferença é pouca disso aí que eu tô falando. E ele enfatizou muito durante a entrevista dele que a maioria das passagens deles eram por clubes de Série A. E quando a gente vai para esse recorte de Série A, os números deles não são bons. Principalmente nos últimos anos. Ele reenfatizou várias vezes algo que o Gustavo Vieira, quando foi apresentar ele, enfatizou que ele conseguiu resgatar vários times que estavam em situações semelhantes à do Vitória. E ele deu o exemplo do Botafogo. Sempre teve que recorrer, algumas pessoas até no chat se incomodaram, porque ele falou muito do Botafogo, parecendo que ele tem realmente é um torcedor do Botafogo. Sim. Afinal, o pai dele, quem não sabe, ele é filho de Jairzinho, que foi um grande ponta-direita do Botafogo, campeão do mundo em 1970, do lado de Pelé, na Copa do Mundo. E o pai dele foi um grande ídolo botafoguense, é normal que ele tenha uma raiz assim mais voltada pro Botafogo. Mas me preocupa que ele tenha que recorrer a um trabalho de 10 anos atrás, praticamente, foi em 2016, para ele lembrar de uma época que o Botafogo tava numa zona de rebaixamento e teve uma arrancada que foi parar na Libertadores naquele momento. Aí ele fala do trabalho que ele fez no Sport, se eu não estiver enganado, outro no Juventude, e eu não me recordo qual foi o outro. Acho que foram 4 trabalhos que ele conseguiu fazer esse resgate de times que estavam na zona de rebaixamento, ele conseguiu trazer de volta. O problema é esse, os números dele não são empolgantes, o discurso dele eu gostei muito. Sabe, um cara muito consciente de onde ele tá, da missão que ele tem. O problema realmente é o histórico dele. Mas a gente vai acreditar, renovar as esperanças mais uma vez pra tentar tirar o Vitória dessa situação. Fábio Mota, né, preciso dizer, apesar de todas as críticas, é um presidente que não se omite de buscar soluções, apesar de que ele tá tendo que buscar essas soluções de maneira meio desesperada por conta de decisões que ele mesmo tomou, colocou o Vitória nesse patamar que tá agora. Mas vamos torcer pra que dê certo, né, irmãozinho? Vamos torcer pra que dê certo. O material não é bom. Ele já chegou ontem, já deu um treino, ele falou até que já fez uns ajustes, que ele não quis dizer em que posição, mas ele disse que existe uma fase ali da equipe que ele tinha identificado uma deficiência, e que já no treino de ontem ele conseguiu passar pro elenco o que ele queria, o elenco conseguiu assimilar. E vamos ver o que vai acontecer. É um jogo possível pro Vitória. O Grêmio é um time limitado, melhor do que o Vitória, porque aqui eu não posso ser incoerente com o que eu falo. Pra mim, o Vitória tem um dos 3 piores times do campeonato, de elenco. Mas é um jogo possível. E o Vitória precisa ganhar. Empate não vai resolver mais nada. Se for definido em critério de desempate, o Vitória sempre vai ter que fazer mais pontos do que quem tá atrás, porque o Vitória só tem 4 vitórias. Então o Vitória tem que vencer jogo. Empatar não vai adiantar, não. Então tem que ir pra... E nem perder, né? Porque ele vem perdendo bastante também. Não pode, de maneira alguma.